Precisa saber. A partir de agora, para o nosso canal no YouTube, você no nosso aplicativo, você escutando a gente através do Dial 93.1, começamos a nossa primeira entrevista da semana. Vamos falar hoje, abordar o destino dos rejeitos nucleares e os critérios de segurança que são utilizados no ar-condicionamento para serem estocados e guardados esses rejeitos. Vamos focar também nos radiofármacos, que em muitos setores da medicina utilizam, sim, componentes para tratamento, como, por exemplo, o combate ao câncer e também outros tumores. Sim, Aline, então a gente aproveita e dá um muito bom dia a todos aí que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Como é que eu faço, Renato? Como é que eu faço, Aline? Muito simples, entra lá no YouTube, Rádio Costa Azul, então você já vai ter essa matéria. A gente vai dividir em dois momentos, a gente vai conversar com a Marina Bicalho Silveira, que é a chefe do serviço de radiofármaco. Ela, inclusive, é farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado em ciências das radiações, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, ela é atualmente chefe do serviço de radiofármaco do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. E, posteriormente, em seguida, a gente vai bater também um papo exatamente com outro momento, o resíduo que vem desse tratamento, e para isso a gente vai ter a contribuição aqui na nossa sala virtual da tecnologista Carolina Bracini Freire, que inclusive a gente já manda um bom dia, ela já está atenta também. Muito bom dia então para você, Marina, um prazer recebê-la aqui para falar sobre esse assunto. Muita gente tem associação, mas a questão do radioisótopo é perigosa, não é? Não, na medicina ele é fundamental para vários tratamentos, né? Bom dia, seja bem-vinda. Se multiplicando para que possa trazer as informações corretas e trazer mais do que isso, vitórias. E a gente aproveita aqui para lembrar que essa sua interatividade pode se dar através da nossa página lá no YouTube, Rádio Costa Azul no YouTube, e também através do nosso WhatsApp, que é o 24, aqui o DDD de Angra dos Reis, 24 33 65 15 88. Então você aí pode participar, você deve participar, seja muito bem-vindo aí para fazer essa interatividade. Porque ela deve estar voltando para a nossa sala, a gente teve um problema técnico aqui e a gente está esperando ela retornar, Marcelo? Sim, é só lembrar que já estamos aí com a Marina Bicalho Silveira, ela é chefe do serviço de radiofármaco e inclusive ela já está aqui com a gente, né? Então vamos lá, Marina. Você nos escuta? Oi, pessoal. Pronto. Oi, eu gosto muito dessa parte. Vamos que vamos. Então vamos lá. Ô, Marina, bom dia novamente. O setor de medicina nuclear do nosso Brasil tem vários procedimentos, os médicos, as especialidades são várias, que usam exatamente o radiofármaco. Muita gente não tem essa informação e tem um quê de mistério nisso. Na verdade, não tem mistério nenhum. É a medicina nuclear que já faz parte do nosso dia a dia, né? Isso, exatamente, Renato. Os radiofármacos, eles são medicamentos. Eles são, a gente conhece aí, né, medicamentos convencionais que estão disponíveis nas drogarias. Porém, os radiofármacos são medicamentos que a gente chama de especiais por serem associados a radioisótopos. E aí é exatamente a energia emitida por esses radioisótopos, então a radiação, que vai ser utilizada para o bem da sociedade, né? Nesse caso, que é aí tratamento e diagnóstico aplicados à medicina nuclear. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que inclusive você representa, ela faz esse monitoramento. Como é que a gente pode ter a certeza, Marina Bicalho, que realmente tudo isso é seguro? Quem faz o monitoramento desses medicamentos aí? E desses espaços onde é ofertado, inclusive via SUS, da medicina nuclear? Certo. Bom, esse controle e monitoramento é feito tanto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que hoje tem um papel aí de produção, desenvolvimento e regulatório, como pela Anvisa. Então, por se tratar de medicamento, a própria Anvisa regula também a produção e o uso desses medicamentos. Então, nós temos dois órgãos regulatórios, um especializado
em radiação e outro especializado em medicina, em saúde e em farmácia, que conseguem regular tanto o uso, quanto o controle, quanto o manuseio, quanto a produção. E um ponto, Marina, principalmente que aqui no estado do Rio de Janeiro, as pessoas, no eixo Rio, São Paulo, BH, né? Inclusive em BH, onde você se encontra, a questão que envolve o radioisótopo usado na medicina, o iodo 131, porque ele é usado exatamente para diagnosticar doenças da glândula tireoide, que é um câncer que dá aqui na garganta. Então, é muito comum, comum entre aspas, né? Você que passa por esse tratamento, muitas vezes tem que tirar a tireoide e você é submetido a esse tratamento, mas praticamente ele é 100% de produtividade e a pessoa volta a ter uma vida normal, né? Renato, essa questão da tireoide é muito interessante, voltada aí com o iodo. O iodo é o primeiro radiofármaco que foi utilizado aí, produzido no IPEM desde 1980 e poucos. E o iodo, ele, além de tratar, ele traz o diagnóstico. Então, a gente tem um câncer de tireoide que será tratado diretamente. O iodo é captado pela tireoide. Esse tratamento é muito efetivo, muito eficaz, e aquele paciente depois ele vai ter que trabalhar com reposição de hormônios. Perfeito. Então a gente tem uma técnica muito segura, que é a terapia com esse radiofármaco para o câncer de tireoide, e alguns mitos e alguns medos, eles vêm por conta dos acidentes nucleares. Alguns acidentes nucleares levaram ao acúmulo de iodo na tireoide. E aquela dose, por muito tempo, de forma descontrolada, ela pode não ter um efeito benéfico mais e passa a ser um efeito negativo, um efeito ruim. Então, hoje, o medicamento ele é muito bem controlado, tanto em dose quanto em quantidade de radiação para aquele efeito desejado, seja ele diagnóstico ou terapia. Nós estamos ao vivo com a Marina Bicalho Silveira, que é a chefe do serviço de radiofármaco. Inclusive, ela é chefe desse centro que fica em Belo Horizonte, é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Marina, a gente tem a informação que existem uma quantidade X de pílulas, inclusive, tipo o iodo em forma de pílula, obviamente, em caso de uma contaminação da pessoa, manuseando, ou alguma coisa assim, que tem uma contaminação nuclear, esse tratamento, primeiro é água e sabão, lava a pessoa toda para tirar a contaminação na pele, que a pele fica ali com possibilidade de ter o acesso. Em seguida, a pílula de iodo. E quanto tempo essa pessoa, obviamente, está com a sua garantia de vida? Existe o iodo, ele tem uma meia-vida, é um controle técnico para fazer esse tipo de tratamento também, né? A gente pode pensar o seguinte, esse bloqueio que é feito, a pessoa ela recebe um iodo não radioativo para bloquear que aquele iodo radioativo seja captado na tireoide. Perfeito. Então é como se eu enganasse o organismo com um excesso de iodo para que aquele iodo radioativo não fique acumulado. Mas isso, Renato, é importante que a gente deixe claro aqui para todo mundo, que isso são em casos de acidentes graves, como Chernobyl, que a gente conseguiu acompanhar aí por meio de séries, documentários, e essas experiências elas não são vividas usualmente. A gente não tem essa experiência, por exemplo, aqui no meu Instituto de Produção de Radiofármacos em Belo Horizonte, nós temos pequenas contaminações de superfície, como você disse, então muitas vezes nas luvas ou no antebraço, que com água e sabão a gente remove, sem nenhum efeito ou dano para o organismo naquele momento. A gente só vai ver risco quando forem altas doses. E essas altas doses, elas são apenas registradas em grandes acidentes, como a gente viu aí Chernobyl e Fukushima, por exemplo. É importante a gente lembrar também, Marina Bicalho Silveira, que é farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, por isso que ela falou que aqui no nosso laboratório em BH, mestrado e doutorado em ciência das radiações
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. É importante a gente lembrar que hoje a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela tem uma expertise, ela tem um currículo muito poderoso para tratar de todos esses casos, né? Inclusive da questão do rejeitos, que depois do nosso break a gente vai focar com a Carolina, mas esse momento a Comissão Nacional pode estar todo mundo tranquilo que ela tem técnicos e expertise para tratar desse e qualquer outra situação, inclusive avançando nas pesquisas na área de saúde. É isso mesmo, Renato. Nossa equipe ela tem profissionais de diversas áreas, desde física, engenharia, farmácia, né, que são formados aí com capacidade para agir tanto nas situações de rotina. É uma área muito segura, nós somos monitorados o tempo todo com dosímetros, então são ferramentas e instrumentos que a gente tem para monitorar todos os dias. Quanto de radiação nós temos no ambiente, nós temos nos materiais que a gente trabalha, temos detectores de radiação diária, de individuais, de superfície. Então, nós recebemos treinamento para atuar tanto em momentos controlados das nossas operações rotineiras, quanto em momentos de emergência, para que a gente atue ajudando a sociedade em momentos de preocupação e aí acompanhamento de situações aí de emergência, né, que saiam da nossa rotina mesmo. Perfeito. Tem um ouvinte nosso aqui, ele está perguntando com relação ao radiofármaco. Em quais situações as pessoas são tratadas com esse radiofármaco? É só no momento do câncer ou qualquer outra outra doença mais específica? Por gentileza, Mariana. Ótima pergunta, agradeço a pergunta. Para o diagnóstico, nós podemos aplicar os radiofármacos para várias doenças. Mais de 80% hoje das aplicações são no diagnóstico do câncer. E aí, diversos tipos de câncer, todos os tipos de câncer. Mas também podemos aplicar isso na área de cardiologia, para investigação de infarto do miocárdio, entupimento de artérias, e também na área de neurologia. Tem estudos de uso de, por exemplo, viciados em drogas que estão sendo realizados com radiofármacos, ou até mesmo agora, né, depois dessa terrível pandemia, estudos de efeitos de Covid que estão sendo diagnosticados com radiofármacos. Mas para a terapia, o que a gente pode dizer é que quase a totalidade das vezes é para o tratamento de câncer. A aplicação em tratamento, realmente, podemos dizer que os radiofármacos têm um papel fundamental e quase que totalmente no tratamento do câncer aí. Mariana, tem outra pergunta aqui. O Paulo, ele disse que é biólogo, ele pergunta sobre pesquisas na área de plantas, principalmente para melhoria genética também, com foco no agronegócio. Hoje, esse tipo de experiência com radiofármaco também é utilizado nas plantas, nos vegetais? Ei, Paulo, obrigada pela pergunta. Nós temos aqui um setor de meio ambiente, né? Então, dentro dessa grande aplicação da energia nuclear, nós temos no setor de meio ambiente o uso de alguns traçadores para diversas aplicações aí, de investigações de curso de rio, de plantas, de consumo aí de oxigênio, CO2 também pelas plantas. Então, nesse setor mais voltado para o meio ambiente, a gente tem sim aplicações, tem os isótopos específicos, para que a gente não caracterize isso, né, como um dano ao meio ambiente. Então, são isótopos que não causam dano ao meio ambiente e que vão trazer respostas aí importantes no setor meio ambiente. Depois, podem procurar, por favor, no site do CBTN. Esse setor de meio ambiente poderia dar essa resposta mais completa para o Paulo aí. Só CBTN seria o que? Você poderia traduzir? É o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, né? E o Instituto da CENEM, sim, que está aqui em Belo Horizonte, no qual eu trabalho. Então, tem a área de radiofarmácia, minha área, nós temos o setor de meio ambiente, o setor da Carolina, que vai falar aí daqui a pouquinho de rejeito. São vários setores
que juntos conseguem trabalhar com energia nuclear. É importante a gente pontuar, porque desmistifica as pessoas aqui em Angra. Nós temos aí 2 usinas nucleares, que a senhora sabe muito bem, Angra 1 e Angra 2, e as pessoas têm a associação direta só com a produção de energia. E hoje a gente abre o leque para mostrar. Muita gente sabe que existe a medicina nuclear, mas esse leque de opções onde a energia, a pesquisa, inclusive, é made in Brasil, pesquisas feitas aqui no nosso Brasil, que possibilitam, primeiro, saúde e a questão também, que conforme a senhora pontuou, dos alimentos. Em termos de saúde, hoje tem um crescimento muito grande na medicina nuclear, tem o convênio com o SUS, obviamente, o SUS oferta isso também, mas tem que aumentar mais ainda, né? Porque tem muitos brasileiros que precisam desse tipo de tecnologia, né? Certíssimo, Renato. É uma das ações aqui do nosso setor. A gente tem trabalhado para ampliar o SUS, ampliar a disponibilidade dos radiofármacos através do SUS. Então, é um trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, do uso da tecnologia nuclear de forma realmente maior aí, com o maior acesso da população, né? São aí exames caros, o SUS hoje cobre alguns deles para algumas aplicações, câncer, por exemplo, como linfoma. Os planos de saúde também já cobrem esses procedimentos. Perfeito. Mas a gente ainda vê muita restrição, tanto de quantidade de procedimentos cobertos, quanto de pessoas que têm acesso a essa tecnologia, infelizmente, né? Mas estamos aí nesse trabalho árduo e contínuo para melhorar ampliar esse acesso. Perfeito. E nosso trabalho aqui é dar transparência a isso. A gente agradece bastante aí a doutora Marina Bicalli Silveira, é chefe de serviço de radiofármaco. Ela é farmacêutica pela Federal lá de Minas, mestrado e doutorado em ciências e radiações. E ela atualmente é chefe do serviço radiofármaco do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. A gente agradece muito a sua participação aqui, doutora Marina, e depois do break a gente vai voltar com a Carolina detalhando exatamente o outro lado dessa moeda, os rejeitos, como fazer, porque tudo isso vai gerar um rejeito. A luva que a gente falou que caiu, fica contaminada, vai depois. Obrigado, bom dia, Marina, sucesso aí no seu trabalho e pesquisa. Bom dia, obrigado, pessoal. Obrigado, Marina, muito obrigada. Talk Show. Oferecimento Supermercado Zona Sul, Unimed Volta Redonda. Protege sua saúde em boas mãos. Real Pax Assistência Funerária. Só Diesel, a única autorizada Bosch Diesel da Costa Verde. E GAP. O Raimundo agora é GAP Materiais de Construção. Arraiá do preço baixo, Rede Market. Leite Piracanjuba semidesnatado 1 litro, R$ 3,99. Feijão mineirinho preto 1 quilo, R$ 5,79. Acém bovino pedaço quilo, R$ 19,99. Creme de leite Italac TP 200 gramas, R$ 2,99. Frango a passarinho Copacol 800 gramas, R$ 8,98. Rede Market, economia dia a dia, Lugar em Angra para o papai, para a mamãe e para as crianças? Vem para o Shopping Piratas. Atrações para todas as idades. Entretenimento para os pequenos, lojas com grandes marcas, serviços especiais e deliciosas opções de restaurantes. Conheça nossa programação musical acessando nosso Instagram, @Shopping Piratas. Mãe, vamos passear no Piratas? Só se for agora. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bonfim. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bonfim. O trabalhador chega tranquilo no trabalho, o aluno vai pra escola com segurança. A família visita o tio e o vovô com a Viação Senhor do Bonfim. Eu vou, Viação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. Viação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. Desde 1966. 9h06, excelente dia para você ligado aqui no Talk Show Música e Informação. Vamos falar agora sobre rejeitos. Recebemos a partir de agora a tecnologista Carolina Freire
Bratini, é isso, Carolina? É isso. Bratini? Bratini Freire. Ela possui graduação em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em CIT das Radiações, Minerais, Materiais pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear e doutorado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Ouro Preto. Há 13 anos ela atua como tecnologista pleno de serviço de gerência de rejeitos da Central de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Que currículo, hein? Que currículo, é exatamente para mexer com uma coisa, mexer não, resolver e dar o norte correto aos rejeitos. A gente falou há poucos instantes com a Marina Bicalli Silveira, que é a chefe do serviço de radiofármaco, e comentamos que em N locais do Brasil onde tem essa pesquisa, inclusive em Angra, por causa das usinas nucleares, existe, apesar de toda a tecnologia e de tudo, tem o rejeito. E alguém tem que tratar do rejeito. Uma dessas pessoas que temos o prazer de trazer hoje aqui na nossa bancada virtual do Talk Show é a doutora Carolina, exatamente para falar sobre essa questão. Carolina, seja muito bem-vinda e dá um bom dia também muito especial aos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube. Bom dia, doutora Carolina. A gente conversava ainda agora com a Marina e falava sobre o rejeito, às vezes a luva que a pessoa utilizou para manusear, o equipamento, a roupa, o gorro, qualquer coisa vira um rejeito. Isso tem que ser tratado de uma forma muito segura para evitar que fique contaminando ou que gere um outro problema. Então, nesse momento que entra a sua expertise profissional, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Bom dia. Muito obrigada aí, Costa Azul, pela oportunidade, né, de falar de um assunto tão delicado e tão importante, né, para a população ter conhecimento. É isso mesmo, Renato. Como qualquer atividade, né? Hoje, vamos pensar, na nossa casa, a gente não gera lixo, rejeito, sim, não é? Então, qualquer atividade, qualquer indústria vai gerar os seus rejeitos, né? E na área nuclear não poderia ser diferente. A gente também vai gerar esses rejeitos e, como de uma forma muito especial você disse, eles têm que ser tratados de uma maneira com bastante segurança, bastante cuidado, né? Para não haver uma contaminação da população, do meio ambiente. Então, a gente trata esse rejeito realmente como se ele fosse um produto, né? Essa é a nossa, esse o objetivo da gerência de rejeitos radioativos, né? É tratar esse rejeito, como você disse, a luva que ficou contaminada com material radioativo, os equipamentos de proteção individual, uma bota, papel contaminado, há líquidos contaminados com material, né, com material radioativo, radioatividade, eles vão ser todos separados, segregados, né, como a gente faz, e tratados como se fosse um produto mesmo, né? Eles têm a gente tem que dar essa importância, essa segurança para esse material. Doutora Carolina Freire, é importante a gente deixar claro que hoje aqui em Angra dos Reis nós temos as usinas Angra 1, Angra 2, que sabe em breve, daqui a alguns anos, Angra 3. Então tem todo um controle dessas instalações onde estão os rejeitos. E praticamente a gente conversava, cada um barril, cada um espaço daquele lá, ele tem um registro que isso vai ficar por anos. E isso é feito em qualquer espaço, do Iapoque ao Chuí, no Brasil, que a gente falou ainda agora com a doutora Marina, sobre clínicas de medicina nuclear, tem laboratórios em universidades, tem N espaços que geram esse rejeito, não é só a usina, né? Isso, não, exatamente, né? As indústrias têm fontes radioativas, que em algum momento elas vão perder a atividade, isso vai virar, né, uma fonte fora de uso que a gente tem que armazenar de uma forma segura. Lá onde eu trabalho, né, lá no CDTN, é um centro de pesquisa, então ali na área nuclear as pessoas geram rejeitos ali. Então a gente tem que tratar, gerenciar esse rejeito também de forma segura. Então existem várias aí áreas, né, que geram rejeito. As hospitalares também, né, que vão gerar, se usa o material radioativo, vai gerar aquele rejeito. Então, todo esse rejeito, a Comissão Nacional de Energia Nuclear é responsável por gerenciar todo o rejeito radioativo gerado no país. Né? Então, para isso, a gente tem que ter um local adequado para esse material ficar, como você disse, né, entamborado, caracterizado, e tem um registro de cada um
desses, vamos dizer, desse tambor ou de um determinado embalado que esse material estiver, eu tenho um registro dele, eu sei exatamente o que tem ali, qual que é o material radioativo que está ali, o que é aquilo é luva, qual foi o tratamento que esse material recebeu. Como eu disse, a gente trata ele como se ele fosse um produto mesmo, né? Nós temos um banco de dados com um registro de tudo isso. Nesse sentido, doutora Carolina Freire, a gente vai então para o ponto G dessa história toda. A gente sabe que lá em Abadia de Goiás tem um depósito lá gigante, que é a questão do SES 137, aquele acidente que teve em Goiânia alguns anos atrás, teve uma repercussão mundial. O que aconteceu? Exato. Tinha uma clínica que alguém deixou uma fonte para trás e um catador lá de sucata pegou, abriu e aquilo fez uma contaminação muito grande. Hoje o Brasil já tem o depósito final para todos os rejeitos ou cada um que cuide do seu? Por exemplo, nuclear aqui da usina, a gente sabe que está aqui na área industrial da usina nuclear. Mandar até um abraço aos eletricitários aí que estão pensando amanhã fazer talvez uma paralisação. E com relação a esse depósito, onde é o nosso ou para onde vai isso? Que é um problema mundial, não é só do Brasil não, né? Não, com certeza. O Brasil tem responsabilidade, né? Como eu disse, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela é responsável por esses depósitos. Então vamos lá. Você primeiro começou dizendo do caso de Goiânia, né? E foi isso mesmo, né? Quer dizer, uma fonte abandonada que foi parar na mão de pessoas que não sabiam o que era aquilo e acabou causando esse acidente, né, radiológico, quer dizer, o pior acidente mundial com relação à radiação, né? E para esse acidente foi construído um depósito final, né, que fica ali realmente, como você disse, em Goiânia, né? Sim. E esse depósito, ele está lá, ele armazenou todos os rejeitos gerados desse acidente. Ele já está fechado. Ele foi específico para o acidente que aconteceu em Goiânia, né? Está em Abadia quer dizer, o depósito está lá em Abadia de Goiás. Então, esse depósito está fechado. Fechado, que a senhora diz, hoje não bota uma agulha mais lá, né? Não, ele é controlado, né, até hoje pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Lá tem o CRCN, que é um centro que pertence à comissão, e esse centro foi construído ali exatamente ao entorno do repositório para controlar as condições ambientais, se está acontecendo alguma coisa, tudo. Ele é um depósito hoje controlado por esse centro. Fechado, ali não entra mais nenhum tipo de rejeito, exatamente. Perfeito. Ok, esse é o depósito final. Agora, cada instituto da CENEM, né, vou falar ali do CDTN, que está na UFMG, que está ali dentro da universidade, né, não pertence à universidade, ele é da CENEM, mas a gente fica ali, né, fisicamente dentro da universidade. Ali tem um depósito, não é final ainda, mas os rejeitos que foram gerados no centro e fontes fora de uso, que são essas fontes industriais, né? A Petrobras tem, a Coca-Cola tem esse tipo de fonte. A gente recebe essas fontes e a gente armazena desse depósito. Perfeito. Que a gente chama de depósito intermediário. Esses rejeitos já estão entamborados, classificados, aguardando o depósito final. E esse depósito final, doutora Carolina, é uma decisão governamental, né? É o presidente da República, o Senado, a Câmara, que vão dizer, é no estado X que vai ter esse depósito. Que tem um estudo técnico rigoroso, né? Um estudo técnico rigoroso para selecionar o local para esse depósito final, né? Até estamos nessa fase, digamos. Tem um projeto para esse repositório final, para o Brasil todo, né, para receber os rejeitos do país, e ele está em fase de selecionar esse local. É uma decisão realmente política, né? Tem também a aceitação do público, quer dizer, isso é uma coisa aberta, não vai ficar escondido. Depois acontece uma audiência pública para realmente esclarecer a população, para ela entender que ali vai ter um depósito final de rejeitos radioativos, que a princípio pode parecer algo, né, negativo, mas que na verdade é falta do conhecimento de entender que um depósito desse ele vai estar seguro, né, para receber esses rejeitos,
como eu disse, né, a gerência ela se preocupa desde a geração do rejeito até a sua deposição, deposição final. Então, quer dizer, essa organização que esses rejeitos estão ali no depósito, a segurança física, radiológica, a segurança para a população, tudo isso é esclarecido para a comunidade, para a população que vai receber esse depósito final, exatamente para esclarecer e para as pessoas entenderem, né, que existe toda uma segurança por detrás disso, que não é, né, da forma como talvez equivocadamente pintado, né, enfim, pela comunicação, pelas redes. Então, por isso que é importante conversas como essa para as pessoas entenderem que não é nenhuma, né? Quer dizer, nós já temos depósitos como esse. Ok. Trabalho ao lado de um depósito final. Um depósito final, não, né? O objetivo do talk show. Intermediário. Sim, doutora Carolina, o objetivo do talk show é exatamente desmistificar. Estamos aqui com a doutora Caroline Freire, que ela é tecnologista do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, traduzindo quem trata dos rejeitos nucleares aqui. Aline. Exatamente. Doutora Carolina, tem 2 perguntas aqui do Robson Ribeiro lá no nosso canal no YouTube. A primeira é a seguinte: a população do entorno das usinas nucleares, então, não precisa temer os rejeitos gerados pela eletronuclear na produção de energia? Exatamente. Esse depósito está muito bem seguro, né? Se você fosse, né, visitar um depósito como esse, é possível perceber a limpeza, a clareza, né? Não é algo como, né? Não sei, as pessoas têm ideia de pensar de um depósito de lixo, né? Por isso que esse termo lixo nuclear ou lixo radioativo é tão pejorativo, tão negativo, porque dá a entender que é aquela bagunça, né? Aquela miscelânea, aquela mistura de material, e não é. Esse material ele está separado na sua embalagem, né? A gente sabe exatamente o que está ali, então a população pode ficar tranquila, porque esses depósitos são extremamente seguros, exatamente por ser um material perigoso, né? Isso a gente não está negando, é um material perigoso, e por isso que ele tem que ser tratado com essa rigorosidade, e é o que acontece, né, na área nuclear, desde quando surgiram as primeiras atividades, né? As usinas aí tem quantos anos, né? O CDTM tem aproximadamente 70 anos, então, desde quando a gente começou essas atividades, que esse rejeito ele é tratado com essa forma segura. Perfeito. Então, a população pode ficar tranquila, sim, né, com relação a essa radiação. Carolina, outra pergunta é a seguinte: o Brasil poderá ter no futuro a possibilidade de reaproveitar os elementos combustíveis das usinas nucleares de Angra? Excelente pergunta, né? Por isso que a gente nem chama os elementos combustíveis irradiados. Quem são eles? É o combustível que está lá no reator nuclear, que não é mais, não pode ser mais utilizado como combustível, né? Quer dizer, para aquela prática ali, ele já não tem mais capacidade, ele já não tem radiação suficiente, radioatividade suficiente para fazer o reator funcionar. Então, ele tem que ser trocado. Eu não vou chamar ele de rejeito exatamente por isso, porque eles estão armazenados hoje, né? Eles estavam nas piscinas, agora eles estão numa um outro local, né? Que são as unidades de armazenamento a seco, aguardando realmente essa possibilidade de reaproveitar, né? Que a gente chama de reprocessar esse elemento combustível irradiado. Como eu disse, eu não chamei ele de rejeito, porque quando é rejeito, realmente já não tem a possibilidade de reaproveitar. E os elementos combustível irradiado, eles podem ser reaproveitados, sim. Então, doutora Carolina, a senhora, dentro do conhecimento técnico que a senhora tem, diz que é possível no Brasil fazer, então, a reutilização. Inclusive, o Ney Zanella dos Santos aqui, ele comenta sobre isso, e esses materiais ainda têm muita energia, então é possível, tecnicamente, fazer o reaproveitamento? Exato, é o conceito dos países, né? Para abastecimento China também, doutor, ou não? Para outros serviços? Não, olha que interessante. Esses elementos combustíveis, eles irradiados, eles podem ser reprocessados para voltarem com a mesma função de ser, como combustível nuclear, como combustível de um reator, sim. Essa é a função, né? Essa que é a ideia do reprocessamento. E hoje em dia, é o conceito internacional, isso já é feito em outros países, né? Isso é uma prática comum em outros países. O Brasil ainda está armazenando esses elementos, aguardando mesmo essa possibilidade, né?
E hoje em dia, ou como eu disse, é um conceito internacional, outros países já estão até construindo reatores para utilizar, e esse seria o conceito ainda melhor, né? Reutilizar esse material da forma como ele está. Aí que seria, sem precisar de reprocessar, né? Quer dizer, construindo reatores para utilizar o elemento combustível da forma como ele está. Esse ainda é um conceito melhor ainda. Então, quer dizer, só com tecnologia, com muita ciência, né, e com muita pesquisa que a gente realmente vai conseguir esse tipo de prática, né, que seria o melhor conceito. Imagina você já utilizar o material como ele está, sem precisar de manipular, né, porque acaba que existe realmente uma questão aí, né, você vai manipular esse material de novo, ele é potencialmente radioativo, então tem que, obviamente, vai utilizar toda a segurança de radioproteção, mas reutilizá-lo da forma como está, né, o conceito ainda é usar o melhor dos dois mundos. É o supra-sumo, literalmente, né? Só com muita ciência mesmo e pesquisa, né? Doutora Carolina, esse tema é cativante, a gente fica muito feliz de contar com a sua presença, com a sua expertise, seu conhecimento aqui, esclarecendo esse assunto, mas a gente vai, uma outra oportunidade, convidá-la, assim como a doutora Marina, também para focar. A gente teve o prazer de receber aqui a doutora Carolina Freire falando exatamente sobre desenvolvimento de tecnologia para reaproveitamento e armazenamento dos rejeitos nucleares. Muito obrigado, muito bom dia, e eu fico muito feliz de saber que o Brasil tem essa tecnologia e cada vez mais ampliando. E made in Minas Gerais, isso me deixou muito tranquilo, sem barrismo. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Renata, Aline, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Bom dia. Bom dia. Talk Show Costa Azul, a sua revista matinal com informação e música. Costa Azul. Arraiá do preço baixo, Rede Market. Leite Piracanjuba semidesnatado 1 litro, 3,99. Feijão mineirinho preto 1 quilo, 5,79. Acém bovino pedaço quilo, 19,99. Creme de leite Italac TP 200 gramas, 2,99. Frango a passarinho Copacol 800 gramas, 8,98. Rede Market, economia dia a dia, Lugar em Angra para o papai, para a mamãe e para as crianças? Vem para o Shopping Piratas. Atrações para todas as idades. Entretenimento para os pequenos, lojas com grandes marcas, serviços especiais e deliciosas opções de restaurantes. Conheça nossa programação musical acessando nosso Instagram, @Shopping Piratas. Mãe, vamos passear no Piratas? Só se for agora. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bonfim. Transporte coletivo, Viação Senhor do Bonfim. O trabalhador chega tranquilo no trabalho, o aluno vai pra escola com segurança. Família visita o tio e o vovô com a Viação Senhor do Bonfim. Eu vou. Viação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos, a gente te leva. Viação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos, a gente te leva. Desde 1966.